O inventor ficou frustrado. Ele passou anos, décadas pesquisando a natureza do tempo, e seu trabalho finalmente havia se concretizado. Ele havia inventado uma máquina do tempo, teoricamente funcionando. Com isso, ele sabia que poderia calar a boca de todos os que tiraram sarro de sua pesquisa. Eles tinham dito: o tempo não tem número, que a viagem no tempo era impossível. Caso contrário, pode-se criar um paradoxo. Por exemplo, voltar no tempo e matar o seu avô antes dele ter filhos. Neste caso, o viajante do tempo nem sequer existiria, e portanto, não viajaria no tempo para matar o seu avô, garantindo assim a procriação do avô e a eventual existência do viajante do tempo, mesmo permitindo a este último retroceder no tempo e matar. Ele há muito tempo negava tal absurdo. Mas como ele conseguiu mais e mais sucesso em sua pesquisa, sempre no conforto de seu laboratório em casa e de vez em quando no trabalho, esta questão sobre o tempo e espaço cresceu em sua mente. Não ocupava uma mente consciente, mas seus pensamentos inconscientes consideravam com frequência, ponderando pequenas soluções, permitindo que os melhores resultados subissem ao próximo andar em sua arquitetura mental. Era assim que ele fazia a maior parte do seu pensamento, com o resultado de que, no momento em que uma ideia realmente se manifestava em sua mente consciente, ele já estava essencialmente decidido do que fazer em seguida. Claro, ele havia chegado a uma conclusão. Um homem não poderia voltar no tempo e evitar as circunstâncias pela qual ele viajou em primeiro lugar. Assim como, obviamente, não haveria nada para impedir um homem de fazer algo, uma vez que ele já tenha viajado no tempo. Portanto, ambas as condições devem ser verdadeiras. Um homem poderia viajar de volta no tempo e matar o seu avô, mas então ele continuaria a existir e, ao retornar ao presente, descobriria que o seu avô não havia morrido. Viagem no tempo, em outras palavras, só permitiria a observação, não a interação. Ninguém teria que se preocupar de, acidentalmente, pisar numa formiga e, de alguma forma, acabar causando uma erupção vulcânica ou qualquer coisa do tipo. Isso levou a questões secundárias importantes. As ações de alguém realmente estavam acontecendo em algum lugar? O que aconteceria se alguém, em seguida, ficasse preso no passado, onde o evento aparente tinha ocorrido? De qualquer forma, seu subconsciente já estava trabalhando em potenciais soluções para essas perguntas. Quanto à questão principal, o inventor já havia decidido o que fazer. Antes de trazer sua máquina do tempo para a atenção de seus colegas e do mundo para esse assunto, ele teria primeiro que tirá-los dessa noção de paradoxos. Para isso, ele viajaria de volta no tempo, executaria uma ação que não poderia ter acontecido e depois voltaria ao presente. Ele faria isso com outras pessoas para que pudessem perceber que ele tinha, de fato, feito um ato impossível no passado sem pôr em perigo o presente de alguma forma. No entanto, primeiro ele teria que fazer isso sozinho, a fim de ter uma prova empírica antes de se aproximar e comentar para os seus colegas. Ele não queria matar o seu avô, e estava certo de que sua explicação não seria crível se ele estivesse ficado preso 80 anos no passado. Então, em vez disso, ele viajaria 5 anos no passado e se mataria. Se for impossível, ele ficará preso lá. E ele tinha certeza de que sua presença iria impedir qualquer acusação de assassinato, alegando que a vítima está viva e bem. Ele pegou sua máquina do tempo e uma pistola no corredor fora do seu laboratório, e virou o número da descagem da máquina do tempo para 5. As unidades de descagem de todo o caminho até o ano, o interruptor direcionado para o passado, e ativado. Não mudou muito, mas ele não esperava que mudasse. Ele sempre gostava da continuidade, o que tornava um pouco incomum que ele, de todas as pessoas, inventasse uma máquina do tempo. E por isso, seus móveis haviam permanecido praticamente inalterados durante os 30 anos que ele havia vivido na casa. Ele esperava se encontrar no trabalho em seu laboratório, e assim caminhou até ele. A porta estava meio aberta. Ele foi capaz de olhar para dentro e ver que, sim, ele estava realmente sentado em sua mesa, olhando para algo. Ele levantou a pistola, abriu a porta, e antes que seu velho eu pudesse reagir ao som das dobradiças rangendo, ele atirou em sua cabeça. Seu antigo eu.
Ele parou por um momento para ver se notaria alguma diferença. Ele tinha alguma lembrança nova? Ele ainda existia? Alguém notaria se parasse de existir? Neste último pensamento, ele riu. Entrou na sala e então apertou o botão de retorno na máquina do tempo. Além do desaparecimento do seu corpo, seu antigo corpo, a porta fechava a maior parte do caminho atrás dele. Nada mudou. Depois de parar de novo, para ver se ele notava alguma diferença, ele foi até a mesa para notar os resultados de sua experiência. Não, ele nem se importou em ver. Ele olhou para a máquina do tempo e procurou as coordenadas exatas que tinha gravado e começou a escrevê-los. Mas algo estava errado. As coordenadas não eram as que deveriam ser. Não estavam nem sequer perto. Quando terminou de escrevê-las, olhou para a máquina do tempo para ver se achava o problema. A primeira coisa que ele notou foi que, embora ele tivesse apertado o interruptor direcional para o passado, o interruptor era falho e não tinha clicado. A segunda coisa que ele notou foi que, enquanto ele tinha girado a descagem de categoria até o final de ano, ele acidentalmente empurrou muito longe, e como o mostrador não tinha nenhuma tampa transparente, ele redefiniu para a menor unidade. Que erro. Que erro. Ele não tinha viajado 5 anos para o passado. Ele havia viajado 5 minutos para o futuro. E atrás dele, as dobradiças da porta rangiam.